Eu vou aproveitar para fazer aqui uma rápida sondagem. Alguém aqui esteve presente na primeira conferência municipal de educação? Opa, que bacana, olha só, vale o registro e os aplausos. Amigo, você foi um dos presentes? Você foi um dos presentes na primeira conferência? Opa, tudo bem, vários colegas aqui se apresentaram. Bom, então, na sequência, na segunda conferência, quem esteve? Olha, primeira e segunda, já vi. Vamos lá, terceira conferência. Foi aumentando, quarta conferência, um pouco mais, quinta conferência. Estou vendo que tem algumas mãos que estão todas. Quinta, sexta, sétima, que foi a mais recente, já aumentou. Então, uma salva de palmas para todo mundo que esteve presente. E quem é que está pela primeira vez participando de uma conferência assim? Olha, temos também várias pessoas aqui pela primeira vez. Bem-vindos aos que estão pela primeira vez, aos que estão também retornando à conferência, e trazer aqui este trecho de Eduardo Galeano, que é muito conhecido, mas eu penso que ele deve ser sempre lembrado, sobre utopia, porque eu dizia que para quem já esteve nas outras conferências, especialmente para quem está pela primeira vez, bem-vindo à utopia. Eu sempre gosto de lembrar desta palavra, quando ela foi empregada pela primeira vez. O autor que a utilizou, ele falava de um lugar onde tudo era bom, tudo era perfeito, sob todos os aspectos. Só que ele não disse onde era esse lugar e nem como chegar lá. Por isso que a palavra, ela entrou no linguajar filosófico, político, como sendo este local desejado, almejado. Então, por isso eu digo, bem-vindos à utopia. Mas aí eu gosto desta observação do Galeano, quando ele diz que a utopia é um horizonte, que a gente caminha 2 passos, ele se afasta 2 passos no horizonte. Se corre 10 passos, ela também, a utopia, se distancia de nós. E ele se pergunta, então, para que serve a utopia? E responde, para isso, serve para caminhar. Porque quando nós olhamos para os planos nacionais de educação, que participou da última conferência, e que foi feita uma avaliação das metas e daquilo que foi almejado, da utopia colocada no primeiro plano, nos planos anteriores com outros nomes, às vezes pode se desanimar. Poxa, mas tanta coisa não foi feita, tanto problema, tanta gasto de energia, de esforço, e tudo isso ainda falta acontecer. Bom, mas a gente precisa olhar também para o que aconteceu. As falas que antecederam aqui destacaram isso. Até para que a gente tenha também o aprendizado do que significa paciência histórica. Porque a paciência histórica não é um conformismo, é lutar e compreender que numa luta nem sempre a gente ganha. A gente luta contra alguma coisa, e contra o que nós lutamos, especialmente quando se trata das questões sociais, envolvendo grupos de pessoas com interesses diferentes, outros também estão lutando. E dependendo da correlação de forças, nós perdemos. Mas quando perdemos, precisamos ter então essa paciência histórica de recomeçar, de permanecer, de recomeçar e ganhar.
Quantos exemplos nós conhecemos? Eu aproveito para cumprimentar aos integrantes do fórum, que aqui até uma Elita muito bem se expressou, eu já a parabenizei pela sua fala. Esse fórum que tem a participação de 24 instituições, incluindo o poder público, instituições de ensino, movimentos sociais, escolas profissionalizantes, estudantes. Muito importante a existência dessas entidades que congregam várias outras. Importante também o nosso Conselho Municipal de Educação, aqui na figura da professora, nossa colega Grace, a nossa secretária de Educação, a professora Maria José, e aos demais dirigentes aqui neste momento presente. E as pessoas que representam os locais de onde vieram na condição de delegados. Quem é delegado tem uma atribuição representativa, uma missão de muita relevância, que é de representar o coletivo que o indicou. E é muito importante o exercício dessa atividade, de ter sido escolhido como delegado, para que a gente pedagogicamente ensine nos nossos espaços de convívio qual é o modelo de sociedade, de gestão pública que desejamos. Porque a gente critica o vereador, o deputado, o senador, que sendo eleito não pergunta mais aos seus eleitores como votar em determinada matéria. Não procura saber o que ele deva defender para, de fato, corresponder àquela delegação que lhe foi atribuída. Então, se nós fazemos essa crítica aos outros, no momento desse, em que estamos investidos dessa condição, então, vamos olhar para nós mesmos e vamos evitar que a nossa representação seja a representação de nós mesmos, nossa própria. Os que são delegados aqui foram delegados pelos ambientes, pelas pessoas, e, portanto, é necessário a manutenção do diálogo, do retorno, dizer, olha, aconteceu isso, 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 eu defendi isso, 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 eu fui vencido, mas defendi. Eu propus isso, ou então propuseram isso, foi interessante, eu me posicionei assim. É desta forma que a gente espera o cumprimento desta missão. E seria muito bom que isso funcionasse de forma pedagógica, porque nós só podemos avançar quando os nossos representantes políticos, cada vez mais, realizarem a representação deles desta forma. E essas conferências são exemplares nesse sentido. São locais de escuta. Quanto tempo na história do Brasil, na história educacional do Brasil, nós levamos para ter conferências dessa natureza? As primeiras, estranho e contraditoriamente, a primeira data de 1942. O Estado Novo foi de 37 a 45, dentro ainda do Estado Novo, já no final, mas ainda dentro. Mas são as contradições. Mesmo dentro daquele ambiente, com aquelas características, as pessoas foram chamadas a opinar. Claro que no ambiente autoritário, muitas vezes, quando nós somos chamados a opinar, a dar ideias, é mais para legitimar a situação. É para
acontecer aquilo que podemos chamar de uma pseudo-democracia. É o que muitas vezes eu já escrevi e já disse, fazendo a crítica não à pessoa, mas à situação, de um diretor que reúna as pessoas e faça comunicados, e entendendo que está sendo democrático. Se ele reúne apenas para comunicar o que na cabeça dele já está definido ou já está articulado para acontecer daquela maneira, então não faz sentido ouvir as pessoas. Faz sentido ouvir quando nessa escuta você tem a capacidade de rever aquilo que havia planejado, que havia projetado. O outro extremo disto é quando um gestor reúne e não tem nada na cabeça, não tem nenhuma ideia. Então, reúne, escuta todo mundo, mas ali a possibilidade de se gerar alguma coisa é muito baixa. Porque não há um norteador. Precisa ter um norte, precisa ter um direcionamento. Então, atividades como estas conferências, vocês veem que tem os documentos norteadores, tem todo um trabalho antecedente. Não é fechado, está aberto para as discussões. E se espera que desses debates, dessas discussões, avancem, mas também que tenham pessoas que possam olhar e dizer: olha, isso aqui não vai dar certo. Chamar a atenção com relação às possibilidades. Assim como nós, professores da pós-graduação, diante de um projeto de pesquisa que nos chega, a gente vai ali lapidando. Assim também os nossos planos. Mas, por outro lado, não pode ser também muito limitado. Aquém do que já se sabe, aquém do que já se faz. Um projeto, ele tem que levar para frente, tem que projetar, tem que ir adiante. E aí, mesmo que ele não consiga ser executado plenamente, sendo executado uma parte dele, já representa avanço. Então, nos planos, seja municipal, seja estadual, seja nacional, a gente tem que trabalhar o tempo todo com esse movimento. E, em alguns casos, jogar bem para frente. Por mais que ele não se resolva, não se realize, a gente avança. Em outros casos também precisa ter a cautela de dizer: será que a gente não está indo com muita força ao pote, como se costuma dizer? Então temos que ter essa ponderação. Lembrando que o Plano Nacional de Educação é uma política de Estado, construída com a participação da sociedade organizada. E sendo uma política, como qualquer outra, implica em escolhas, decisões que envolvem indivíduos, grupos, instituições, e não é fruto de uma iniciativa abstrata, mas da correlação de forças sociais.